Fala pessoal, Tekken é uma das franquias de luta mais ricas da história dos videogames. Décadas de torneios, rivalidades familiares, demônios ancestrais, corporações sombrias, mas quanto mais a série avança, mais perguntas ficam sem resposta. Já temos 30 anos dessa franquia e existem buracos gigantescos nas lores de Tekken, eventos que nunca foram explicados, personagens com passados incompletos e mistérios que a própria franquia simplesmente deixou em aberto e podemos descobrir no futuro. Eu sou o Geeks e este é o canal Geeks Memory. Já aproveita agora e deixa o like no vídeo, porque isso ajuda demais o canal a trazer mais conteúdo como esse. No vídeo de hoje, nós vamos explorar os 10 gaps da história de Tekken que podem ser desenvolvidos no futuro. Pontos soltos que podem esconder segredos enormes sobre os clãs Mishima e Kazama, e criaturas antigas que já apareceram ao longo da história. Então, bora pro vídeo descobrir esses 10 mistérios. Em 10º lugar da nossa lista, temos uma questão. Será que os ogres já tiveram relação com Azazel? A lore sugere que existiram vários ogres que foram distribuídos ao redor do mundo, cada um em um continente. Em Tekken 8, fomos apresentados ao ogre africano, aquele que está imbuído dentro de Miaryuzo, a nova personagem. Miaryuzo é uma personagem que vem do país de Madagascar, que fica no continente africano. E quando vemos o continente africano, lembramos que o Egito também faz parte. O Egito está ligado ao personagem Azazel, o grande chefe de Tekken 6, que também é o mal supremo, o mal primordial, aquele que criou os Devils. Em Tekken 6 é dito que no passado o povo ancestral de Zafina foi assim que eles derrotaram e selaram Azazel. Porém, vemos que Azazel é um personagem muito poderoso e ficamos com o questionamento: será que o ogre de Madagascar, que é dito que é um ogre do bem, também auxiliou neste combate? E por isso que em Tekken 8, quando tem a introdução de Zafina versus Miaryuzo, vemos o poder do ogre versus o poder de Azazel? Isso é um questionamento que fica e que surgiu nesse novo Tekken 8. O que vocês acham disso? Em 9º lugar, podemos trazer o questionamento do universo compartilhado das franquias de luta. Alguns crossovers, como Street Fighter Cross Tekken, já havia trazido personagens dos dois universos, porém não era canônico. Em Tekken 7, a franquia trouxe Akuma, chefe clássico de Street Fighter, para o universo canônico da série, trazendo até uma relação com Kazumi Mishima e porque ele estava fazendo sua revanche contra Heihachi e Kazuya. Além disso, tivemos Guise, chefe de Fatal Fury, como personagem de DLC. E agora em Street Fighter 6 e no novo Fatal Fury, City of the Wolves, fomos apresentados a Mei Shiranui e Ken em ambos os jogos, trazendo uma relação que talvez os universos de Tekken, Street Fighter e Fatal Fury coexistam no mesmo universo e compartilhem dos mesmos personagens, abrindo uma possibilidade no futuro entre um crossover entre essas três franquias. O que vocês acham? Seria empolgante? Em 8º lugar, temos alguns personagens que simplesmente desapareceram da franquia e não temos informações há um bom tempo. Por exemplo, Kuma-1, que até mesmo pelo criador Katsuhiro Harada, jamais foi dito como ter morrido, e já fomos passados para Kuma-2, que é seu filho. Ou Bruce Irving, que não temos uma aparição desde Tekken 6, e era o grande mestre do kickbox, Dr. Boskonovich, que apesar de estar sempre sendo citado ao longo da história, nós não vemos nenhuma aparição dele, seja em gravações ou aparecendo como personagem ao longo da história de Tekken 7 ou Tekken 8. E Alex, o dinossauro, por que nunca mais apareceu desde Tekken 2? Tekken sempre tratou de certos desaparecimentos como algo normal, mas nunca dando uma explicação narrativa para as coisas. E vocês, o que acham que aconteceu com esses personagens? Ou tem outros que ainda assim não apareceram nessa lista? Em 7º lugar, qual a verdadeira origem da família Kazama? Jun, Asuka e Jin compartilham um poder espiritual que na prática equilibra ou anula o Devil Jin, mas a franquia nunca explicou da onde veio esse poder e qual sua origem, e por que ele tem uma relação tão grande com o Devil Jin, ao ponto de conseguir anular. Tanto é que Jin em Tekken 8 consegue uma forma de Angel Jin, graças ao seu sangue Kazama, e tanto Jun como Asuka já tiveram momentos na franquia que conseguiram parar o Devil Jin, seja Jun com Kazuya ou Asuka contra Jin em Tekken 5. Além disso, em Tekken 8 foi apresentado que graças a esse poder espiritual,
Jun conseguiu sobreviver à batalha contra Ogre, uma família que ainda traz muitos mistérios para a franquia e que podemos ver no futuro. Em sexto lugar, temos a origem de Elisa, a vampira imortal. Elisa surgiu como uma personagem através de uma votação pelos fãs, a qual o personagem mais votado o Tekken Team iria implementar. Além disso, ela foi a primeira personagem a trazer golpes de disparo de energia, assim como Street Fighter para a franquia Tekken. Uma verdadeira personagem para testar conceitos. Mas colocando isso de lado, a série nunca explicou direito a sua origem. Qual a sua relação com a família Rockford, que é a família de Lily? Como ela surgiu? Qual a sua origem? Ela é a única vampira da série? Ela entra como um ser sobrenatural? E por que é dito que ela tem uma relação com os exorcistas, como Cláudio Serafim? Isso e muitas outras questões dessa personagem continuam um mistério da série. Em quinto lugar, o mistério do clã Shang e sua ligação com os Ogre. Michelle e Julia sempre tiveram uma conexão direta com os artefatos antigos, tribos espirituais e principalmente com os Ogre. Mas por quê? Seria o clã Shang um guardião de algum segredo? Ou por que os Ogres têm interesse nele? Será que a tribo tem alguma relação do passado com eles? Na série animada de Tekken da Netflix, até tentou se explorar um pouco disso, mas foi tão superficial que não ajudou muito a resolver esse mistério. Em quarto lugar, temos a divisão do estilo Mishima, com o estilo proveniente dos monges. A narrativa até Tekken 7, nós achávamos que Heihachi e Jinpachi eram os principais fundadores do estilo Mishima, ou talvez tenha tido algum antepassado mais atrás. Porém, em Tekken 8, somos apresentados a um novo estilo Mishima, um estilo Mishima que veio através dos monges. Isso nos faz pensar, talvez algum descendente ou parente de Heihachi Mishima lá no passado acabou se distanciando do ramo principal da família e ao ir ao mosteiro criou este novo estilo Mishima de combate. E até mesmo nos levanta questões de como esse estilo consegue ser tão mais forte do que o estilo principal de Mishima, ao ponto que os monges dizem que Heihachi, ao dominar esse estilo, seria um dos homens mais poderosos da Terra. Em terceiro lugar, a origem do clã Hachijo e sua missão secreta. O clã Hachijo é um clã que tem uma ligação direta com o Devil Jin. Através de um Devil que saiu do controle de Azazel, é dito que daí se originou o clã Hachijo. Tendo seus principais personagens sendo Kazuya e Kazumi até o momento, a franquia nunca explicou qual era a missão desse clã e por que Kazumi recebeu a ordem para matar Heihachi, sendo que até aquele momento aparentemente ele não tinha demonstrado sinais de se tornar um dominador mundial que aparentemente ele estava se tornando. E pensando que a maioria desses membros tinham o poder do Devil Jin, como que Heihachi conseguiu eliminar todos eles, como é dito na história de Tekken 8, onde só sobrou uma pequena garotinha, que aparentemente é a Reina, a nova personagem. Em segundo lugar, temos a força de Wang e sua rivalidade com Jinpachi. Em Tekken 2, é dito que o Wang nunca havia perdido uma luta até aquele momento, quando enfrentou o Jun Kazama. Mas isso levanta uma questão. Se o Wang nunca perdeu uma batalha até aquele momento, como era sua rivalidade com Jinpachi Mishima, que é considerado um dos maiores mestres do estilo de karatê? Se esses dois lutaram no passado, quem venceu ou parou no empate? Isso nos faz até acreditar que este é o motivo de Jinpachi Mishima em Tekken 5 ter enviado uma carta para seu antigo amigo e rival, para pará-lo, nos dando a suposição que, se não fosse a questão da idade, talvez o Wang fosse um dos personagens mais poderosos da história. Por fim, em primeiro lugar, onde estão os outros Ogre? A lore indica que o Ogre não é um ser único, ou seja, não tem somente aquele Ogre que foi nos apresentado em Tekken 3, na Central América. Existem outros espalhados, assim como o Ogre do continente africano. E se isso é uma verdade, onde está principalmente o Ogre do continente asiático? Sendo que as maiores batalhas ocorreram no Japão, com a batalha entre Kazu e Jin, já deveria ter despertado o Ogre do continente asiático. Ou será que esse Ogre já morreu? Por que eles não despertaram? E será que eles ainda estão vivos? Isso é uma lacuna que ainda Tekken tem que nos responder. E esses foram os 10 maiores gaps da história de Tekken. Perguntas que a franquia nunca respondeu, e talvez nunca responda. Mistérios deixados em aberto de propósito, não como falhas, mas como espaço para teorias, debates e possibilidades gigantescas de vermos isso no futuro. E agora eu quero saber de você. Qual desses mistérios você mais gostaria de ver explorado em um futuro de Tekken? Ou tem algum gap importante que você achou que ficou de fora da lista? Comenta aqui embaixo. E se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando temos vídeo novo por aqui. E não se esqueça de dar uma passada na nossa playlist. Eu sou o Geeks e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!